Vamos de pé abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler hoje e vamos estudar o versículo 17 até o versículo 24. Amém? Todos encontraram? Livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim a palavra: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deus, te agradecemos por esse culto e pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, com os que estão presentes, os que estão nos assistindo online, para que a Tua palavra nos transforme, para que ela seja aplicada à nossa vida, o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, nós temos já hoje a 13ª semana falando sobre o livro de Efésios. Nós vimos capítulos 1 a 3 sobre a teologia que o apóstolo Paulo desenvolve acerca da igreja, acerca do plano e da consecução desse plano por parte de Deus em favor da igreja. E nós começamos então no capítulo 4 a ver as decorrências práticas dessa teologia. Então a teologia se lança primeiro, a doutrina são os fundamentos, essa é o cimento pelo qual se constrói a estrada da nossa vida cristã. Então nós estudamos até o capítulo 3 sobre a teologia do livro de Efésios. E a partir do capítulo 4 nós então estudamos acerca das consequências práticas que vêm dessa doutrina. Nós falamos então, até a semana passada, sobre a necessidade da igreja em preservar a sua unidade. Nós falamos sobre isso. Falamos também sobre a vida cristã como aquilo que envolve o serviço e edificação de todos os membros da igreja. E nós então hoje vamos continuar nessa toada, nesse tema, já que nós vamos falar sobre a vida cristã e a necessidade da pureza da vida cristã. É o que Paulo então vai tratar nesses versículos 17 a 24 do capítulo 4 do livro de Efésios. Não sei se você já teve a experiência, que talvez não seja lá tão agradável, mas talvez já tenha acontecido com você, você chegar em casa após um dia extenuante de trabalho. Agora eu digo extenuante mesmo, aqueles que você não consegue nem parar. Ou viajando, chegou então com aquela roupa suja, suada, trazendo todo o cansaço sobre os seus ombros da longa jornada. Eu já fui servente de pedreiro, dentre tantas coisas que eu fiz na minha vida, eu já fui servente de pedreiro. E você imagina você trabalhar o dia todo debaixo do sol, serviço pesado, a roupa fica suada, suja, com poeira, com cimento. Então você chega na sua casa depois desse dia de trabalho honesto, mas duro. Então o que você quer? Você quer tirar aquela roupa suja, quer tomar um bom banho, comer, se for o caso, ou então descansar. Agora você imagina, após esse dia de trabalho, você chega na sua casa, decidido a descansar, então você toma aquele belo banho,
bota aquele perfume cheiroso, mas então você decide colocar a mesma roupa que você estava usando no trabalho. É algo estranho de você pensar. É algo desagradável, dependendo do estado em que estejam essas roupas. A vida cristã é como um trocar de roupa. É como uma mudança. Inclusive é sobre isso que Paulo está falando a partir do capítulo 4, versículo 17. Dessa troca de roupa, desse banho que nós tomamos, desse asseamento físico, dessa chuveirada, em que você tira toda aquela sujeira, mas você então decide, após esse banho, em que leva toda a sujeira embora, você se revestir novamente com a mesma roupa suja. Olha, não faz o menor sentido. Não há razão alguma para que isso aconteça, mas muitas vezes é isso que nós estamos fazendo na nossa vida cristã. A vida cristã, ela precisa ser pura. E o que Paulo, então, ele fala a partir do versículo 17 do capítulo 4, ele começa a tratar sobre isso, ele falou sobre a importância da unidade, falou da importância do serviço, agora ele fala, não adianta ter unidade, não adianta ter serviço e não ter pureza. Nós precisamos prezar pela unidade da igreja, nós precisamos prezar pelo serviço na igreja, mas nós também precisamos prezar pela pureza da igreja. E ora, pureza da igreja implica necessariamente na pureza dos seus membros. Porque pura é a igreja não por causa da limpeza do seu templo. Pureza da igreja diz respeito à pureza individualmente daqueles que compõem a igreja. Então não adianta nós termos todo o cuidado com o coronavírus, higienizar a nossa mão, limpar os nossos pés, mantermos as nossas máscaras, termos todo o cuidado com o asseamento das instalações, fazer a higienização, e nós não nos preocuparmos com alguma coisa que eu diria que é até mais séria do que coronavírus, que é com a nossa vida espiritual, que é com a pureza da nossa vida espiritual. E olha, eu quero dizer para você que a vida cristã, em determinados aspectos, ela é intolerante, ela não aceita determinadas coisas. Apesar de nós vivermos numa época em que se fala sobre tolerância, sobre a aceitação de absolutamente tudo que a sociedade quer impor sobre a igreja, inclusive eu recebi essa semana, o Ministério Público, eu não sei de qual estado, estava acionando juridicamente uma escola batista, porque a escola batista tinha defendido que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina, segundo o que diz a Escritura. Então a justiça estava acionando criminalmente a igreja e a escola. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Se a igreja quer fazer sucesso, ela não deve tocar em determinados temas. Se ela quer atrair pessoas, ela não pode falar sobre tudo que é pecado, porque nós vivemos numa época de tolerância. Mas a vida cristã, ela é intolerante. Ela não aceita algumas coisas, não por capricho, ela não aceita porque Deus ele não aceita. A nossa vida cristã deve estar de acordo com a palavra, não de acordo com os teólogos. Não de acordo com as novas teologias, com as novas maneiras de ser igreja. Por isso nós somos o povo do livro, aquele que tem como regra de fé e prática a Escritura, a palavra. Então a vida cristã, ela possui o seu radicalismo, ela possui os seus rompimentos bruscos, as suas decisões sérias, as suas decisões firmes, fortes, que devem ser tomadas em algum momento da nossa caminhada. Num dia estamos tomando as nossas decisões, vivendo nossas vidas e seguindo os nossos desejos. No outro dia, o rei entra com seus exércitos pelos portões da cidade, destrona o antigo rei que sou eu e faz valer e imperar a sua vontade. Isso é o cristianismo. Num dia quem manda sou eu, no outro dia quem manda é o Senhor. Num dia eu tomo as decisões, no outro dia já não sou eu mas que tomo as decisões, não sou eu quem mando.
O fundamento da vida cristã e de toda mudança que se deve operar a partir de andar com Cristo, de recebê-lo como Senhor e Salvador, é a nossa vida sob o senhorio dele. Então, a vida cristã, ela deve ser pensada numa perspectiva em que nós estamos sendo guiados e conduzidos por um Senhor que tem domínio completo e absoluto de tudo aquilo que eu penso, que eu quero, que eu faço, que eu deveria fazer, que eu desejo, tudo está de acordo com aquilo que Ele quer para mim. Não são os meus sonhos, não são os meus desejos. Tem gente que trata Deus como aquele gênio da lâmpada mágica, que quando você esfrega a lâmpada, sai aquela criatura mitológica capaz de realizar todos os seus desejos. Esse não é Deus. Esse é o Deus, talvez, daqueles coaches, daquelas novas teologias que falam sobre a centralidade do homem, o quão o homem é importante, o quanto Deus ama o homem a ponto de aceitar tudo o que ele faz, de fechar os olhos para os seus pecados. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse não é o Deus da Bíblia e esse não é o cristianismo. O cristianismo é mudança e transformação radical de vida, porque se exige sobre a nossa vida um novo senhorio, e esse senhorio, ele não é democrático, ele não papeia, ele não discute os seus planos, ele impõe a sua vontade. Se assim não fosse, não seria soberano, não seria Senhor. E esse texto de Efésios 4 vai falar sobre a pureza que se deve ter na vida cristã a partir desse momento em que Cristo ele se torna Senhor de alguma vida. E esse texto é dividido em duas partes muito claras e muito simples. Fala sobre a vida que não deve ser vivida e sobre a vida que vale a pena, que deve ser vivida. Versículos 17 a 19, Paulo ele vai falar sobre um tipo de vida que deve ser abandonado, esquecido, do qual nós devemos abrir mão, que nós precisamos abandonar. Ele começa lá no versículo 17, isto, portanto, eu digo, relacionando o assunto que ele trata com o assunto que foi tratado anteriormente. Portanto, é uma decorrência lógica daquilo que se trata anteriormente. O que ele está dizendo? A vida cristã, ela deve ser preservada em unidade e serviço, mas tudo isso em pureza, em santidade, em compromisso com a palavra, em compromisso com Cristo, mas um compromisso particularmente transformador. E ele diz, inclusive, eu testifico, eu digo no Senhor e nele testifico. Isso é, Paulo ele usa a sua autoridade apostólica, não é aquilo que eu falo, não é o meu desejo, mas é o que o Senhor determinou que deveria ser feito. Eu estou apenas testificando, eu estou apenas testemunhando, falando acerca não da minha lei, não da minha vontade, não da minha perspectiva teológica, mas falando daquilo que Deus exige dos seus seguidores. Este tipo de vida que não deve ser vivida, ela é resumida em uma palavra que nós temos lido muitas vezes no texto de Efésios: gentios. De ambos os povos, gentios e judeus, Deus ele fez um novo povo, a igreja. Nós falamos sobre isso no capítulo 2 de Efésios, a partir do primeiro, mais especificamente no capítulo 2. De dois povos Deus fez um, nós não somos nem judeus e nem gentios. Esta vida antiga, a vida dos gentios, o apóstolo Paulo diz que nós já não devemos mais viver nela, não faz mais parte de nós, porque dessa vida nós fomos tirados. Viver, praticar, ter uma espiritualidade gentia é a mesma coisa que retornar às nossas velhas práticas, aquele mundo da onde nós fomos tirados. Esta demonstração de Paulo, de que nós devemos abandonar a vida gentia, tem um fundamento. Se Paulo exorta a deixar, é porque há a possibilidade de um crente começar a viver este tipo de vida novamente. Porque ele está dizendo, deixem a vida de gentio.
é porque algumas pessoas da igreja de Éfeso estavam tentando de alguma maneira acomodar a pecaminosidade da vida antes de Cristo com o novo caminhar cristão. Por isso a exortação não é sem razão, não é sem motivo. E olha, vamos lidar com a realidade que nós vivemos hoje. Muitos cristãos estão tentando acomodar os seus pecados de gentios à vida cristã. Não se incomodam, não se sentem incomodados, não se sentem desafiados a mudar de vida. Vem culto, sai de culto, entra culto, sai culto, começa mês na igreja, sai mês da igreja, vai para culto de oração, mas eles continuam carregando uma multidão de pecados que dizem respeito à vida antiga, mas continuam acomodando essa vida gentia, essa espiritualidade hipócrita, a nova vida cristã. Então não se sentem muito incomodados em ficar acessando sites pornográficos na internet durante a semana e vir cultuar a Deus no dia de domingo. Não se sentem incomodados pelo fato de serem trabalhadores relapsos ou desonestos e darem o dízimo desse roubo na igreja. Não se sentem incomodados. E o que o Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, essa vida não pertence mais a vocês, era a vida antiga, era a vida de gentio, de quem não conhecia Deus, de quem não tinha sido salvo e escolhido pelo Senhor. Então não vivam mais esse tipo de vida. Quais são as características dessa vida sem Cristo, de acordo com o que Paulo fala? Primeiro, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. É isso que caracteriza a vida gentia, a vida sem Cristo. Essa vaidade, ela pode ser entendida aqui, a gente usa muito a vaidade no sentido daquela pessoa que tem um alto cuidado com a sua aparência. A gente sempre fala em vaidade nesse sentido. Só que a palavra vaidade aqui, ela significa orgulho, presunção. Elas estão sempre buscando as coisas de maneira insaciável, nunca estão satisfeitos, preenchidos, acham que devem e podem obter todo o prazer desse mundo, que devem fazer o que querem, porque elas são pessoas especiais, porque elas são pessoas importantes. Vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Segundo, elas têm um entendimento obscurecido. É como aquela pessoa que está caminhando à noite, não consegue enxergar, não tem luz, a sua mente, o seu entendimento não conseguem ver as coisas de maneira clara. Queridos, nem todo conhecimento científico pode dar luz espiritual ao ímpio, não é pela ciência. Acham que andam na luz porque conhecem mais. O quão comum isso é na nossa sociedade. A pessoa terminou a universidade, fez o mestrado, doutorado, pronto, já se acha a pessoa mais inteligente desse mundo. Espiritualmente é um completo ignorante e continua caminhando em trevas. Tem alguns teólogos que estão aparecendo no YouTube, cuidado com eles. São teólogos, pesquisadores, cientistas de seitas, que defendem heresias, coisas contrárias à palavra, mas como manifestam uma linguagem científica e muitas vezes religiosa, as pessoas acabam comprando e sendo atraídas por esse discurso, mas são ímpios que continuam caminhando em trevas. São obscurecidos pelos próprios desejos pecaminosos, como nós lemos no livro de Efésios capítulo 2. Escravos da carne. Não conseguem enxergar claramente porque o desejo pecaminoso tira-lhes o entendimento. Já viu falar daquela pessoa cega pelo ódio? A pessoa estava sangue no olho, lembra disso? Pessoa cega pelo ódio. Isso é algo muito real, porque quando estamos dominados pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos pecaminosos, nós esquecemos de qualquer coisa. Como aquele homem que tem um casamento de 15, 20, 30 anos, tomado de paixão por uma colega de trabalho, decide botar a perder a sua família.
Ele não consegue perceber que vai destruir a vida da sua esposa, dos seus filhos e a sua própria vida, porque ele consegue ver apenas a manifestação do seu desejo carnal e a possibilidade de realizá-lo. Cega o pecado, ele cega. O nosso desejo pecaminoso nos faz esquecer, deixar de perceber as coisas como elas são. Mas não apenas isso, o diabo também cega os nossos entendimentos. Ele nos impede de ver as coisas como de fato elas são, de ver pecado como algo destrutivo, mostra o pecado como uma coisa boa. O diabo nunca vai chegar para você e mostrar o pecado, a concupiscência, o engano como alguma coisa ruim. Vai fazer como fez com Eva. Mostrou que a fruta era agradável para comer, olha que fruta cheirosa, bonita. Eu sempre penso, o pessoal fala muito que a fruta no jardim do Éden era uma maçã. O pessoal, né, tem essa ilusão, não sei de onde vem. Eu sempre acho que é uma manga, porque para mim não tem fruta mais bonita e mais cheirosa que manga. Eu acho que era uma manga, não é? Carnuda, deliciosa, suculenta, dá vontade até de comer o caroço, não é não? Qual é o engano da serpente? De mostrar que a desobediência não é tão ruim, de que você tem direito a um prazer na sua vida. O que é isso? É vida ímpia. Eu tenho direito a isso. Minha esposa não cuida bem de mim, eu vou procurar quem cuide. O que é isso? É o diabo falando no seu ouvido. Está cego pelo seu próprio desejo e também está cego pelo próprio diabo. Ele nunca vai mostrar uma tentação como uma tentação. Ele vai mostrar a tentação como oportunidade, como direito. O entendimento está obscurecido, e tão obscurecido, olha como a situação é complicada, como o ímpio, o gentio é desse jeito, e nós não nos podemos tornar assim. Eles são cegos para a própria cegueira. Eles estão tão cegos que não conseguem perceber a cegueira que têm. Talvez aquela ilustração do mito da caverna de Platão, aquele homem que está na caverna e nunca viu a luz. Cegos para a própria cegueira, iludidos pela serpente, não conseguem perceber o que está diante dos próprios olhos porque estão cegos. Terceiro, eles estão separados da vida que Deus concede. Acham que estão usufruindo da mais pura vida, quando na verdade estão mortos. Efésios capítulo 2 já falou sobre isso, mortos em delitos e em pecados. Andam, caminham, conversam, fazem amor, bebem, têm filhos, trabalham, ganham dinheiro, honestamente, mas estão mortos. Eles estão mortos porque estão separados da vida que Deus concede. Eles permanecem em seu estado de morte espiritual, não amam a Deus e caminham para a destruição. Queridos, que situação terrível. Que situação lastimável. Boa parte dos nossos familiares, daqueles que trabalham conosco, daqueles que frequentam a nossa casa, daqueles colegas de escola, a maioria deles estão numa luta contra Deus e Deus há de lançá-los no inferno, a não ser que eles reconheçam o Senhor como Salvador. A não ser que isso mude. A não ser que o Senhor tenha compaixão e misericórdia e os tire dessa morte espiritual. A condenação é certa. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, a palavra do Senhor. A cegueira diz a eles: faça o que você quiser, pois Deus é amor e tolera tudo quanto você faz. Eu vou fazer e depois Deus vai me perdoar. Não é isso o pensamento da impiedade de muitos cristãos que se envolvem em pecados? Eu vou fazer porque eu sei que Deus, Ele tem um coração mole, Ele vai acabar me perdoando, Ele vai me aceitar de volta. Eu não sei até quando isso vai, meu irmão. Mas pode ser que um dia Deus decide lhe punir com uma extrema severidade, mesmo lhe perdoando. É como o meu filho.
Meu filho, ele faz, ele apronta, a gente perdoa. Ele faz, ele apronta, eu perdoo. Chega o momento que ele faz, ele apronta. Antes de perdoar, a gente vai ter uma conversa. E lá em casa eu tenho um instrumento mágico. Vocês sabem o que os mágicos usam para fazer mágica, né? A varinha. E essa varinha tem feito milagre, viu, gente? Uso da severidade para mostrar a consequência daquilo que Deus faz. Deus pode fazer isso comigo, porque Ele é meu pai e Ele é bom. E Ele disciplina aquele filho a quem Ele muito ama. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Vocês conseguem entender o peso e a seriedade do que está sendo dito isso? Do quanto o nosso coração deve tremer diante desta afirmação de que se eu estou pecando e não estou sendo disciplinado, é porque de fato eu continuo numa vida sem Deus. Eu sou um religioso que não conhece a Deus. Continuo no caminho do inferno e da condenação. Por isso eu não consigo refrear as minhas compulsões, os meus desejos pecaminosos, porque não há força espiritual do Espírito dentro de mim que me freie naquilo que eu faço. O quão sério é isso, amados, que nós estamos falando nessa manhã? Se estamos sem freios, se estamos pecando desenfreadamente, como nós vamos ler aqui nesse texto, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos. Se você naquele momento do pecado, você não para e não pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso me arrepender, porque eu sirvo a um Deus que me ama, que é santo, e eu preciso ser santo. Se não existe freio em nós, é porque a nossa vida é ímpia. Não é um crente querendo adequar uma vida ímpia, é um ímpio querendo se passar por crente. Essa separação, queridos, que nós estamos falando, separados da vida que Deus concede, se deve a duas verdades. Primeira, os gentios, ímpios ou incrédulos são ignorantes. Eles dizem, vivem na ignorância. Eles não conhecem de fato a Deus, por isso continuam fazendo o que fazem, não temem. E eles também têm o coração endurecido. Eles não respondem mais à verdade, estão insensíveis a todo apelo do Evangelho, não sentem vergonha do pecado. O que esse texto está tentando dizer, e não é tão forte no português, é o seguinte: a pessoa ela começa a cometer pecados dos mais escandalosos possíveis. Ela não tem mais absolutamente freio nenhum. Ela vai fazer o quê? Naquela parada gay, ela vai fazer sexo no meio da multidão. No carnaval, ela se despe na frente das pessoas. O que é isso? É falta de freio. Tem um coração endurecido, não consegue mais ter vergonha até daquilo que os ímpios consideram vergonhoso. Coração endurecido, não se sentem constrangidos na desobediência a Deus. Nós vivemos, queridos, um tempo de uma sociedade cujos corações estão obscurecidos e endurecidos. Nada mais causa rubor na sociedade. Quando eu era pequeno, tinha uma novela aí da Globo que colocaram um casal gay, duas mulheres, e foi tão escandaloso que em poucos capítulos criaram um acidente para matar esse casal. Ou no caso essa dupla, né? Porque era algo escandaloso. Hoje, que constrangimento isso causa? Nenhum. Adultério, pornografia, não causa constrangimento, que é isso? É dureza de coração. E o que se quer que nós falemos mais baixo, que nós adequemos o nosso discurso, que nós falemos como ovelhas, que nós sejamos como pombinhas mansas e calmas. Na verdade, quanto mais duro o coração da sociedade, mais alto deve ser a voz do profeta, mais incisivo, com mais cobrança, porque quanto mais duro o coração, mais próximo o juízo de Deus.
E nós fazemos o contrário, quanto mais dura a sociedade, mais covarde o pregador. Quanto mais insensível aos ouvidos desse mundo, mais temerosos se tornam os pregadores. Versículo 19, olha o que fala. Versículo: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de pecado. É isso que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. A consequência dessa insensibilidade, dessa dureza, é mais pecado, mais devassidão, mais afronta e mais desonra. Hoje a instituição sagrada, santa do matrimônio, entre um homem e uma mulher, para a constituição de uma família, hoje se fala em trisal, casamento entre duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher. Estão se falando agora em casamento entre mais de 3, 4, 5 pessoas, casamento aberto. E nós então somos obrigados a nos calar perante uma sociedade que afronta a Deus de uma maneira tão intensa, tão desavergonhada. E nós então não podemos gritar mais. Não podemos mais falar contra o homossexualismo ou a homossexualidade. Temos que nos adequar a todo um linguajar pós-moderno, de binário, assexuado, de gay, agora é diferente de lésbica, não binário, trans, não sei o que. A gente agora tem que aprender essa linguagem. Quanto mais o mundo fica surdo, mais a igreja tem que gritar. Eu estou falando não gritar na tonalidade de voz, não é isso. Eu estou falando em defender as doutrinas bíblicas, em se colocar de maneira bíblica, em fazer frente a esse mundo. Eles chegam, os ímpios, chegam ao fundo do poço da desgraça, do pecado, da miséria, e não satisfeitos caminham para ainda mais baixo, cavam mais fundo esse poço, insaciavelmente impuros e depravados, sem absolutamente freio nenhum. Essa semana, não sei porquê, no meu Facebook, naqueles vídeos que aparecem como indicação, apareceu um vídeo de um homem fumando maconha com outros homens, experimentando, dizendo, falando. E eu fiz aquela reclamação, aquela denúncia no Facebook, mas para surpresa de 0 pessoas, o Facebook dizia que aquele vídeo não viola as regras da comunidade. Fumar maconha não viola. Fumar maconha, vícios, tudo isso não viola, porque de fato o vício, a impureza, a podridão, o lixo, a desgraça, a miséria intelectual, moral, espiritual, faz parte, é a diretriz da comunidade como o Facebook. Não nos apeguemos a essas coisas. Irmãos nossos já são perseguidos por se manifestarem a favor de pautas e temas cristãos, contra o aborto, contra o casamento gay, contra a adoção de filhos por homossexuais. Tudo isso, a igreja então, ela tem esse sentimento. Se queremos ser simpáticos, vamos então abrir mão desses temas. Vamos falar de outras coisas. Não, meu irmão. O profeta foi enviado para Israel para falar daquilo que o povo fazia. Vamos falar então sobre crescimento financeiro. Vamos falar sobre a importância do sentimento das pessoas. Tudo isso tem valor para a igreja. Mas eu vou ver o mundo caminhando, e isso muitas vezes entrando dentro da igreja, porque tem crente que já pensa assim, que a igreja deveria aceitar de fato homossexuais casados na igreja, pastores homossexuais. E a gente então, isso vai chegar nas convenções, nas associações de igrejas, para tentar forçar a igreja a aceitar esse tipo de coisa. E não, a gente não pode falar nada, tem que ficar calado. Essa é a sociedade que nós vivemos, é o retrato da sociedade. Não se iluda com a linguagem diferente, com a linguagem mais apropriada para esse mundo, para esse tempo.
Não se iluda com essas coisas, meu irmão. Eles mudam o nome, mas o hábito é o mesmo. Vão falar sobre amor entre dois homens, e os irmãos sabem onde isso redunda, o que isso significa, o tipo de prazer que isso se propõe. Mas a atividade, a atitude desse mundo é a mesma coisa que o diabo fez com Eva. Escondeu a maldição na frente da bênção, ou perdão, atrás da bênção. Está vendo que fruta gostosa? Aí por trás daquele gostoso tinha um poço de perdição, de morte e destruição de toda a raça humana. Essa não é a vida da igreja, amados. Essa não deve ser a nossa vida. Esse não deve ser o nosso comportamento, porque nós somos ganhos por Cristo para um mundo completamente diferente. É o que ele fala a partir do versículo 20 a 24, a vida que devemos viver. Em Cristo nós não somos assim. A igreja é diferente, a igreja é outro mundo, é outro planeta, é outra cultura. Em Cristo nós não somos assim. Eu acho interessante a maneira como Paulo, no texto original, ele constrói. Ele diz literalmente: vocês, contudo, não aprenderam assim sobre Cristo. O vocês está na frente porque ele dá uma ênfase, dizendo: vocês não são assim, o mundo é. Os ímpios são, os gentios caminham assim, vivem assim, mas vocês não. Que decepção seria para Paulo, amados, entrar em determinadas igrejas hoje em dia, em que a licenciosidade convive com a adoração a Deus, em que o pecado ele caminha lado a lado com louvor, pastores sem integridade, sem compromisso, sem comportamento, usurpadores, roubadores, exploradores, membros que vivem uma vida desregrada, fria, apática. Imagina o coitado do apóstolo Paulo entrando em determinadas igrejas desse tipo. Talvez ele dissesse: vocês também são assim. Paulo, para aqueles irmãos de Éfeso, que ele conhecia, passou muitos anos nessa igreja, ele diz: vocês, contudo, não aprenderam assim de Cristo. Qual é o fundamento da certeza? Versículo 21. Uma tradução melhor, versículo 21, diz algo: se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Essa é a expressão que aparece, mas uma tradução melhor para esse texto é a tradução da Nova Versão Internacional, que diz: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A certeza dessa nova vida é de que os efésios conhecem a Cristo e foram instruídos nele. Onde é que está a esperança? Onde é que está o fundamento da mudança? Não é na força da igreja, não é no poder da igreja, não é no poder político da igreja. A força da igreja está no fato de que eles foram instruídos e ensinados em Jesus. Não é a primeira vez que Paulo fala sobre a importância do ensino da doutrina bíblica e verdadeira. Não é a primeira vez. Já falou isso em outras oportunidades e não é espantoso que ele o faça, porque uma igreja sem doutrina ou com uma doutrina fraca acaba entrando na impiedade. Se não há Cristo na vida do cristão, esse é gentio apesar de sua religião. Mas se há Cristo na vida da pessoa, com certeza a vida que ele vai levar não é uma vida de gentio. Duas coisas nós precisamos fazer de acordo com o que Paulo está esboçando aqui a partir desses versículos. Primeira coisa a fazer é abandonar alguma coisa. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Primeira coisa a fazer é deixar para trás essa vida que não pertence mais àquele homem que foi salvo por Jesus. Não é nossa mais. Não pertence. Por mais que seja difícil lidar com determinados pecados que nos imprimem aquela velha natureza, nós continuamos pessoas ainda com a velha natureza, o velho homem
ele muitas vezes aflora em nós, mas a nossa luta é para viver de acordo com aquilo que Cristo disse e nos ensinou. E a primeira coisa é abandonar, é considerar como algo passado aquilo que nós fizemos. Essa vida pecaminosa, ela se corrompe cada vez mais por causa desses desejos enganosos. A pessoa acha que está vivendo, a pessoa acha que está aproveitando. Na verdade, o texto diz que ela está se corrompendo, se destruindo. Se destruindo. E esse destruir nesse tempo é uma prévia ingrata da destruição final da alma do ímpio. O pecado, queridos, nada constrói, ele só destrói. Nada que é feito fundamentado no pecado, com base no pecado, produz alguma coisa boa. É tudo ruim. O engano, a mentira, a sensualidade, o pecado, o roubo, a falsidade, essas coisas jamais produzem coisas boas. Elas sempre estão destruindo e corroendo a nossa alma. É como aquele homem que tem um pouco de consciência, que trai a sua esposa, e aquilo fica corroendo a sua mente por dentro, destruindo a sua integridade, se ele tiver consciência do que está fazendo. Ou aquele homem que tirou alguma coisa que não era sua, que não lhe pertencesse. Enquanto ele mantiver aquilo em seu domínio, em seu poder, aquilo vai incomodar a sua consciência, vai contaminar, vai destruir. Só que tem pessoas que não têm mais essa consciência. Que digo os nossos políticos, especialmente aqueles grandes de Brasília, que roubam. E eu não tenho a menor dúvida de que ao final do dia eles vão para casa tomar o seu uísque e vão colocar a cabeça no travesseiro e dormirão tranquilamente. Mais tranquilamente do que um pai de família trabalhador honesto que tem que pagar boleto no dia seguinte. Mas aguarda, o deles está preparado na eternidade. Esse tipo de vida a gente tem que deixar para trás. Eu nunca vi político devolvendo o que roubou depois que se converteu. Vocês lembram de Zaqueu? O que eu roubei eu vou devolver. Segunda coisa a fazer é revestir-se, versículos 23 e 24. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Primeiro, a nossa mente precisa ser renovada. Dentre tudo o que precisa ser transformado em nós, a mente é o ponto de partida, porque a mente é o nosso entendimento, a nossa visão sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre os outros, sobre a vida, sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é santo, aquilo que é puro, e a nossa mente precisa ser transformada de acordo com aquilo que aprendemos de Cristo. Então é a palavra do Senhor na nossa mente que transforma e nos dá um novo entendimento de todas as coisas. Por isso um homem cristão, quando faz alguma coisa errada, quando desrespeita a sua esposa, ele se arrepende por causa da sua mente, do seu entendimento. Por isso uma jovem cristã, quando cai na licenciosidade do sexo antes do casamento, ela se arrepende porque ela tem consciência. Ela tem sensibilidade, a sua mente espiritual é treinada segundo a palavra. A gente fica treinando o crente, ao invés de pregar, expor as escrituras, fica treinando o crente a ser empreendedor de sucesso. É importante, isso mas eu preciso que as pessoas tenham entendimento da vida segundo a palavra do Senhor. O dinheiro que ela ganha como empreendedora, ela entender aquilo como algo dentro de um plano divino, e como eu faço isso? Ensinando, expondo a Escritura, para que a mente das pessoas seja treinada segundo aquilo que nós aprendemos com Cristo. É a partir da mente que nós julgamos as nossas ações, os nossos desejos, da onde vêm os nossos conflitos interiores, a nossa insatisfação.
A nossa visão extremamente pessimista da nossa vida e daquilo que acontece com a gente. É a nossa mente que precisa ser transformada segundo aquilo que diz o Evangelho. Esse renovar que diz aqui nesse versículo 23 é uma atitude constante, perseverante, de uma mente que sempre está sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, primeiramente renovado, e segundo, nós precisamos nos revestir de uma nova natureza. Não mais aquela roupa velha do pecado, não mais aquele terno bonito da iniquidade, melhor os chinelos do Evangelho, a bermuda rasgada da salvação, a camiseta puída da graça do Senhor, do que um terno bem vestido e bem aliado, cheio de pecado, iniquidade e roubo. É revestir-se dessa nova natureza, criada segundo Deus, não segundo padrões humanos, não segundo padrões religiosos, não segundo ditames sociais, mas criada segundo Deus, porque essa nova natureza nos leva a parecer com Ele. Aquela natureza quebrada no Éden, destruída por causa do pecado em Cristo, ela é retomada por nós. Aquilo que Deus desejou, sonhou no começo, agora é refeito em Cristo, na vida daqueles que são salvos. Cheios de justiça e retidão. Olha que coisa linda! Essa nova vida da qual nós nos revestimos, ela se caracteriza por ser uma vida cheia de justiça e cheia de retidão. E essa justiça e retidão, elas não vêm de qualquer lugar. Não é justiça e retidão segundo a Constituição Federal. Não é a justiça e retidão segundo os ditames sociais do nosso tempo. É uma justiça e retidão que procedem da verdade. E a verdade sempre faz referência à verdade de Deus. Eu não vou amoldar essa retidão e essa justiça para se parecerem com aquilo que o mundo entende por justiça e retidão. Eu vou usar a palavra do Senhor para determinar essas coisas. Do engano procede a vida ímpia, da verdade procede a vida cristã. É o que ele está dizendo nesse texto. Eu queria concluir fazendo duas breves aplicações que eu acho importante para nós levarmos esse texto, sabendo, além de tudo que já falamos, sabendo como devemos colocá-lo em nossa vida. Primeiro, nós sempre corremos o risco de voltar a uma vida gentia, uma vida ímpia. Os nossos freios morais, ele pode até funcionar para nós evitarmos aqueles pecados mais vergonhosos, crassos e escandalosos. Eu conheço homens, mulheres, que não são cristãs, que não têm Jesus, mas elas têm freios morais rígidos e determinadas coisas elas não fazem, mas nem por isso são pessoas nascidas de novo. Agora, nós precisamos entender que a vida espiritual cristã precisa ter freios que nos impedem até aqueles pecados que não são crassos, vergonhosos e vulgares. Muitas vezes, queridos, a nossa vida cristã, ela se torna ímpia e gentia pela maneira como nós usamos a língua. Lembra como o texto de Tiago fala sobre a língua? É postas em chamas pelo próprio inferno. O que é isso? É levar a vida ímpia. Quando Paulo fala sobre línguas em chamas, língua posta em chamas pelo próprio inferno, eu lembro, a figura que me veio interessante, uma escada de bombeiro, por onde o bombeiro ele não desce, não, ele sobe. É o diabo subindo por aquela escada de bombeiro e saindo pela nossa língua. É a ilustração que sempre me vem, é confuso, complicado, mas eu acho curioso pensar dessa maneira, o diabo subindo pela nossa língua como se fosse aquele cano por onde o bombeiro desce, só que ele não desce, ele sobe. Eu vou lá inflamar a língua daquele irmão contra fulano. A vida ímpia é uma vida sem Deus, assim como nós podemos viver o nosso dia a dia sem Deus. A gente lembra de Deus no culto, a gente lembra de Deus no culto de oração,
lembra de Deus na escola dominical, mas o resto da semana, a nossa vida é uma vida em que nós sequer lembramos que Ele existe, que Ele tem vontade, que Ele é soberano, que Ele é santo. O que é isso? É viver uma vida ímpia, porque vida ímpia é vida sem Deus. Então nós podemos, queridos, correr o risco de ter essa vida. Por isso a gente trabalha, e não lembro que a Bíblia fala acerca do trabalho, que nós vamos falar domingo que vem. A gente trabalha amargurado, chateado, com raiva, e esquece que a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se trabalhasse para Deus. Porque a gente considera a nossa vida ímpia no dia a dia, uma vida em que nós não levamos Deus em consideração. E segunda conclusão, segundo apontamento, devemos, de fato, nos vestir da nova vida em Cristo. Isso é um ato duplo, como nós vimos. Primeiro, nós precisamos abandonar a velha vida com todos os seus pecados. Isso é um ato deliberado e consciente. Eu não vou fazer isso porque isso faz parte da velha vida. É uma escolha, é uma ação. Mas também nós precisamos nos revestir da nova vida. Abandonamos aquela roupa velha, tiramos a roupa velha. Cristo nos dá um banho purificador, santificador, mas eu não posso colocar a roupa velha de volta. Eu preciso botar agora uma roupa nova, que também é um ato deliberado e consciente. Revestir-se. Que tipo de vida, queridos, estamos nesse momento revestidos? Nós sabemos como, pelas nossas ações, avaliando os nossos pensamentos, os nossos desejos. É avaliando, olhando, já que a nossa mente não está obscurecida, avaliando, pensando acerca do que nos motiva, do que nos torna felizes, se o que estamos fazendo, de fato, não é manifestação daquela velha vida. O que nos preocupa, o que tira o nosso sono, o que nos faz não confiar em Deus. Agora, queridos, uma nova vida, não como uma adequação religiosa, como a pura aceitação de determinados princípios religiosos. Ir na igreja, dar o dízimo. O que estamos falando aqui é algo muito mais profundo, é a transformação da tua própria existência. Uma mudança radical que nos mude por completo, transforme, por mais que seja de maneira paulatina, por mais que seja de maneira constante, que algumas coisas demorem, mas está ali presente em nós aquela novidade de vida. Essa é a pureza da vida cristã que Paulo nos ensina no livro de Efésios, capítulo 4.